Todo ano eleitoral, né, algumas coisas se afloram mais, e uma delas é, poxa, você começar a refletir, será que o Brasil é o país certo para eu viver? E eu tenho visto muito conteúdo de gente falando, olha, vou sair do país, eu não aguento mais e tal. Eu não tenho nada contra quem saiu do país buscando viver num lugar melhor, né, e encontrou isso, tem muita gente que encontrou mesmo. Nem sempre a gente nasceu para morrer onde a gente nasceu, né? Pode descobrir outros lugares, acho que não tem problema nenhum. O mundo é muito vasto, nem sempre o lugar onde você nasceu é o lugar que se encaixa na sua vida. Compreendo isso perfeitamente. Mas eu queria trazer hoje alguns pontos que eu vi pouca gente falando aqui. Eu falo isso porque eu tenho muitos alunos que vivem fora do país e além das coisas felizes, né, o poder de consumo maior, muitas vezes uma segurança melhor do que nas grandes capitais brasileiras, eu vejo também algumas coisas um pouco complexas e que são negligenciadas quando esse conteúdo é falado na internet. Então vamos lá? Vou mostrar para vocês alguns dados então que a gente compilou aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. A primeira coisa que a gente deve observar é onde os brasileiros estão, né? Qual o país que a gente mais tem gente. Hoje no mundo existem mais de 5,29 milhões de brasileiros vivendo em outros países. Eu acredito que esse número é até maior, tá? Esse é o relatório do Itamaraty e tal. Eu acredito que seja maior, porque sempre que eu saio do Brasil eu encontro tanto brasileiro que não é possível que seja só isso. Os países onde eles mais vivem são os Estados Unidos, né? Onde tem 2 milhões e 100 mil, Portugal, 628 mil pessoas, Paraguai, 270 mil pessoas, uma imigração começou mais recentemente, né? Muitas pessoas se mudando para o Paraguai em busca de uma vida melhor, muitas vezes, ou mesmo deu saída definitiva do Brasil porque tinha dinheiro aqui, o Brasil tributa muito. Isso acontece também muito na Europa, né? Pessoas que saem da França, etc., de países que cobram um imposto maior, para países próximos que cobram um imposto menor. Você tem menos dificuldade com relação à língua, tal, porque a proximidade do país normalmente faz com que vários lugares na fronteira falem seu idioma também, e essas coisas assim. A gente tem o Japão, com 210 mil brasileiros. Aqui é importante salientar que isso tem muito a ver com o fato de muitos japoneses terem imigrado para o Brasil, né? Então a gente tem muitos japoneses vivendo aqui, depois os filhos desses japoneses, eles têm uma legislação um pouquinho mais fácil para voltar para o Japão, para trabalhar lá por um tempo, e eles acabam utilizando muito isso. A Espanha também, né, aqui, 196 mil brasileiros vivendo lá. Repara, né, boa parte de países de gente que veio para cá e que a gente acabou voltando para lá. É normal isso, né? Você tem aí muito isso acontecendo ao longo da história. E aí a gente tem também o Reino Unido, a Inglaterra e a Alemanha, né, como países onde a gente vai mais. A Alemanha também, mesma coisa, muitos imigrantes aqui se mudaram, né, da Alemanha para o sul do Brasil, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui um monte de alemães que vieram para cá, depois esses alemães, né, geram descendentes, etc., que por ouvir falar o nome do país, muitas vezes acho que pensam nesse país como uma alternativa mais interessante para voltar, né, de volta para a minha terra, talvez, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, quantos brasileiros agora vivem, né, legalmente nesses países é diferente, né, os registros oficiais aqui, eles vão ser diferentes. Quando a gente vai olhar os Estados Unidos, por exemplo, a diferença é de 1,4 milhões de pessoas, né? Então tem gente que vive lá, mas o registro oficial nos Estados Unidos é só de 725 mil brasileiros, né, contra 2 milhões e 100. Quando você vai olhar para Portugal, é quase o mesmo número, porque Portugal tem uma legislação bem mais simples de imigrar, né? Então você consegue aqui, se encontrar qualquer parente seu, consegue pegar a cidadania e vai para lá, né? Então, 574 mil brasileiros ali oficialmente contra 628 mil brasileiros. Esses seriam talvez um pouquinho do número ilegal. E mesmo sem ter um parente em Portugal, você consegue ir para lá, graças a algumas leis ali, né, que buscam trazer mão de obra qualificada para o país e tal. Então aqui a gente consegue ver agora uma coisa bem interessante, eu acho que isso é uma coisa que pouca gente diz. A renda média de um domicílio das pessoas que nasceram nos Estados Unidos é de 81.400 dólares por ano. Interessante, né? Quanto você acha que é a renda média dos imigrantes que mudaram para os Estados Unidos, por exemplo? 60, 65 no máximo. Não, 82.400 dólares a renda média do domicílio. E quanto você acha que é a renda dos brasileiros que migraram para lá, do domicílio dos brasileiros que migraram para lá? Daí eu vou jogar uns 85, vou apostar no Brasil. 87.500 dólares. Essa parte as pessoas não dizem, né? Por quê? Porque muitas vezes o brasileiro sai daqui para trabalhar nos Estados Unidos com um interesse muito grande de viver uma vida melhor, de trabalhar por mais horas. Então, é muito comum
comum que a pessoa que imigra do Brasil para outro país, como a gente já tem um costume de ter uma vida tão sofrida, né? Esse brasileiro, ele considera que viver num país com uma segurança, com qualidade de vida melhor e com menos tempo pegando transporte público, por exemplo, pode se reverter em trabalhar mais e mais horas. Eu vou falar agorinha sobre os números de trabalho, que aí vai ficar menos otimista. Mas aqui a gente tem outro dado muito interessante. Quantos por cento, né, dos americanos vivem abaixo da linha da pobreza, né, nascidos nos Estados Unidos? Quantos por cento você acha? Nascido vai dar uns 35. 35 abaixo da linha da pobreza? Que isso, Lucas? Quer dizer que cada 10 americanos, 3 são pobres? Esse seria um país com muita gente abaixo da linha da pobreza. Tô falando dos Estados Unidos, cara. Não dá, não. Então uns 7%. 12%. Olha que interessante, né? O número normal não é esse que o Lucas pensa, né? Mas a maioria das pessoas diria 0, talvez. Mas não. Os Estados Unidos tem 12% dos nascidos nos Estados Unidos que vivem abaixo da linha da pobreza. Não é um número desprezível, né? Isso acontece por conta de uma série de questões que são muito complexas, né, nos Estados Unidos ali. Principalmente algumas questões relacionadas ao emprego e etc. Porque muitas vezes você está a pequenos passos de morar na rua, né? Uma coisa impressionante, porque vive uma vida totalmente no crédito. Casa financiada, carro financiado, etc. Aqui a gente nem está falando de pessoas que vivem na rua, mas a gente está falando de linha da pobreza. Mas lembra sempre disso, né? As relações de emprego dos Estados Unidos, a legislação é assim, ó, foi demitido, você pode ser demitido do dia para a noite. Não tem aquele tanto de direito trabalhista, uma coisa que na Europa tem, no Brasil tem. Então é uma coisa muito mais rápida para se demitir, para se contratar. O que é bom para as empresas, mas para as pessoas não necessariamente gera essa mesma capacidade, né? Quando a gente vai comparar com todos os imigrantes, 14%, né, dos imigrantes que foram para os Estados Unidos vivem abaixo da linha da pobreza. E quando a gente vai falar dos brasileiros, olha que número, 13% dos brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza lá. Então, assim, a renda média dos brasileiros é a mais alta das três, mas ao mesmo tempo a taxa de pobreza é maior que a dos nascidos no país, né? Por quê? Porque tem aquele momento, tem aquele percentual de pessoas e quando elas chegam no país, elas também estão ali dentro dessa estatística, né? Porque demora um pouquinho para você se assentar, demora um pouquinho para você conseguir um emprego, demora todas essas coisas. E durante um tempo pode sim acontecer de você viver abaixo da linha da pobreza. E para quem não fala o idioma, muitas vezes pode demorar muito esse prazo até você conseguir se organizar. Quando a gente vai falar quanto ganha um trabalhador, aqui agora algumas coisas ficam bem diferentes, né? Tô falando tudo dos Estados Unidos porque é o principal país, obviamente, mas a gente vai falar sobre outros depois. O nascido nos Estados Unidos, ele tem uma renda média mensal de $4.710 por mês, né? Uma renda maravilhosa se você comparar com qualquer outro país do mundo. Quando a gente vai olhar estrangeiros com documentos, a gente tem $4.095. Lógico, né? Você tem uma queda de renda. E por quê? Obviamente, os melhores empregos daquele país ficam para as pessoas que nasceram lá, né? Ou para aqueles que são filhos de imigrantes já na segunda geração, ou seja, nascidos nos Estados Unidos, são americanos de fato. É óbvio que quando você vai olhar para um executivo de uma grande empresa, você pode lembrar de indianos, e você fala, Raul, isso até muda, né? Mas isso quando a gente olha para a média, gente, não pode pegar a exceção, né? A exceção acaba sendo um exemplo do burro. Quando a gente vai olhar para o número mesmo, a gente observa isso. E aqui, uma pessoa sem documentos, ela vai trabalhar de 8 a 12 horas por dia sem benefício, vai ter uma renda de $2.000 em média mensal. Olha o tanto que mudou bastante agora, né? Aí caiu sim. Então, o que limita a renda, né, não é nem a competência dessa pessoa, não é uma coisa tipo assim, nossa, isso aqui a pessoa sabe fazer ou não sabe fazer, porque muitas vezes é emprego até de lavar prata, etc. E os estrangeiros costumam ser até melhores. Mas se o cara pode te contratar pagando menos ali, porque ele sabe que você precisa mais do emprego, acaba que a lei da oferta e procura, ela acaba agindo, né? A pessoa sabe ali que você precisa trabalhar, tá numa situação diferente, porque você não tem documento e tal, e aí acaba impactando. Outro ponto também importante da gente falar aqui é que muitas pessoas vão para os Estados Unidos sem ter o documento. Então essas pessoas decidem imigrar e elas acabam assumindo uma dívida aqui, normalmente de R$100 mil, dão como garantia a própria casa da família ou alguma coisa nesse gênero, né? E aí você tem um dado divulgado pelo Departamento de Imigração, que é quanto tempo essas pessoas demoram para pagar essa dívida, por exemplo, de R$100 mil. Então você tem aqui, para quem sobra $1.200, você vai levar em média 1,3 anos aqui para pagar. Para quem sobra $800, 1,9 anos. Para quem sobra $500, 3,1 anos. Né? Então você pode demorar mais de 3 anos para simplesmente conseguir zerar sua vida depois de ir ilegal para lá. Essa é a realidade da maior parte das pessoas que vão de forma ilegal. Aqui você tem quantas pessoas são deportadas e presas, né? Isso aqui foi só no ano de 2025, então a gente teve 234 mil deportações ali em milhares de pessoas dos Estados Unidos. A gente teve 229 mil prisões
prisões e 60 mil detenções. Esse é um lado pouco bonito também, que não dizem muito na internet. Viver sem documento é tranquilo, até você acordar um dia, simplesmente ser deportado, ter que deixar sua casa, tudo que você estava lá, né? E muitas vezes voltar com a dívida. Deportação também não quita a dívida que você fez com as pessoas para te levarem para lá. As prisões também, porque você está cometendo um crime, né? Algumas pessoas não entendem dessa forma, é muito simplificado na internet, você vê conteúdo de redes sociais e a pessoa fala, não, é tranquilo, não muda nada, tá aí, não muda nada, né? É um número gigantesco de pessoas, você tem as detenções, tem as prisões. 71% de todos os detidos ali não tinham nenhum antecedente criminal, ou seja, são pessoas que nunca cometeram nenhum crime, elas estavam simplesmente vivendo e trabalhando num país, só que elas não tiveram autorização. Você tem também uma multa de $998 por dia de permanência após a ordem de saída, que é colocada pelos Estados Unidos, tem gente que fica depois dessa ordem, cobrada de forma retroativa por até 5 anos, ou seja, muitas vezes, se você ficou ali nos Estados Unidos de forma ilegal, você muito provavelmente não vai conseguir mais entrar lá, né? Esse é um ponto. Então, muita gente tá lá, até gostaria de voltar, vai falar, pô, se eu voltar agora, nunca mais eu entro aqui, né? Esse é o saldo dos Estados Unidos, assim. Já já eu vou falar se eu acho que vale a pena ou não, no final, assim, mas aqui eu queria primeiro entender, né, o que é a imigração, porque quando a gente olha videozinho, cara, aqui é barato, comprar 1 quilo de sei lá o que é barato, comprar 500 pacotes de Doritos é barato, sim, o que está por trás disso é o que a gente precisa analisar. E os números não são nem otimistas nem pessimistas, como você viu, da renda média. Pô, não é uma coisa tentando falar que não compensa, é uma coisa tentando a gente ser sincero quanto à realidade, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do salário e do custo de vida de Portugal, né? O salário mínimo bruto em euros, ele é 920 euros lá de Portugal, o mínimo líquido que te sobra é 819 euros, né? O salário médio nacional de Portugal é 1.694 euros, o custo essencial de um casal sai em torno de 1.900 euros por mês aqui nas pesquisas. Então, 2 salários mínimos não cobrem necessariamente o custo essencial de um casal. Número muito similar ao do Brasil também, né? O salário mínimo não cobre nada. Lembrando que Portugal tem um custo de vida mais alto, mas tem também algumas coisas que você consegue ter um poder de compra maior. O euro é uma moeda muito forte, né? Eu fui muitas vezes a Portugal e gosto muito. Em euros, então, o que a gente tem? Os ganhos agora. Uma mulher brasileira, então, em Portugal, ela costuma ganhar 801 euros, né? Um homem brasileiro, e a média dos brasileiros é diferente, um homem brasileiro costuma ganhar 1.064 euros. A mão de obra tem mais mercado, né? Trabalho braçal, etc. Você acaba conseguindo ter um ganho maior. A média dos brasileiros na Europa vai ser diferente, né, disso, porque vai somar a média entre o homem e a mulher, 946 euros ali. Um trabalhador português, em média, ele ganha quanto mais, você acha? Pelo menos uns 500 euros a mais. Não, 1.081 euros. Não é tão diferente da remuneração de um homem brasileiro na Europa, né? Mas é muito diferente da remuneração de uma mulher. A gente tá falando em euros aqui, 200 euros, parece pouca coisa, né? Mas 281 euros é uma pequena fortuna, né? Quando a gente vai olhar na conversão, multiplicando por 6, né? Você tem um valor diferente. Então, viver em Portugal custa cerca de 54% a mais do que no Brasil, sem contar o aluguel, e é isso, né? Você imigrou para lá como mulher para trabalhar na rotina ali, cara, 801 euros é uma remuneração bem baixa a nível de Europa para você ter uma boa qualidade de vida. Quando a gente vai considerar, por exemplo, gastos de turismo, assim, você fala, pô, pelo menos 50 euros por dia para você viver ali em Portugal, né, e fazer as coisas tranquilas. Não é um país barato, apesar de ser mais barato que Paris, apesar de ser mais barato que Berlim, né, não é um país onde é muito barato você viver. Então, a gente tem também um outro dado aqui, que é um dado que eu acho que ele é um pouco mais complexo. Algumas pessoas pensam assim, olha, eu estou bem qualificado aqui no Brasil, eu vou emigrar para Portugal para trabalhar na mesma área que eu trabalho. Você vê muito falar disso, algumas pessoas falando, vou fazer validação, Portugal tem escassez de mão de obra qualificada, e é verdade. Mas quando a gente vai olhar, quantos % dos portugueses, por exemplo, que têm curso superior e que não conseguem trabalhar na própria área, né, ou trabalho abaixo da própria qualificação? Por exemplo, eu tenho um curso superior, mas trabalho servindo mesa, que seria abaixo da minha qualificação. Nada errado com ser garçom, óbvio que não. Tô dizendo que é abaixo da qualificação que você tem. Pô, se eu me formei em direito, não era para ser garçom, porque senão não precisava eu ter feito direito, não é isso? Acho que ninguém entrou na faculdade objetivando trabalhar num trabalho que não exige a formação tradicional. 27% de todos os portugueses trabalham abaixo da própria qualificação profissional. Quando a gente vai falar de imigrantes, o número é de 40%. Né? É um número quase 2 vezes maior, né? Então é muito relevante
Então aqui, por exemplo, quanto tempo você vai demorar para pegar a sua cidadania? Então aqui, brasileiros e demais países da comunidade de países de língua portuguesa, eles demoravam, né, anteriormente 5 anos para pegar a cidadania, comparado com outros países que era 6 anos. E agora, na regra de 2026, é 7 anos para a comunidade de países de língua portuguesa e 10 anos para outros países, né? Então, a contagem só começa quando o AIMA, né, emite ali o cartão de residência, tá? Então, nesse momento, quando você tem ali esse cartão de residência, começa a considerar. O prazo legal de emissão é de 3 meses, o prazo praticado de 12 a 36 meses. Então, você vai esperar um bom tempo para receber a sua cidadania portuguesa. Esse processo pode ser muito diferente se você é um membro da classe média brasileira e você tem ali aquela busca, né, por um parente seu que veio de Portugal. Então você consegue muito mais rápido isso. Então, para boa parte dos brasileiros é possível fazer essa pesquisa. Você gasta um dinheiro, óbvio, mas você consegue fazer essa pesquisa muito mais fácil. Casamento, um monte de coisa aqui, você consegue resolver isso aqui, né? Casou com alguém que pegou a cidadania, você pega a cidadania também. Então é um oba-oba danado. A gente sabe disso. E lá em Portugal, eles enfrentam um grande obstáculo com relação a isso, porque tem muita gente que conseguiu isso, nem pessoas que necessariamente são de origem portuguesa, tá? Portugal está enfrentando alguns problemas com a imigração, que não estou fazendo juízo de valor, mas está enfrentando com relação a alguns países árabes e com a Índia também, que são imigrantes também que estão indo em massa para Portugal, um número bem grande. Inclusive, por isso, Portugal até flexibilizou durante muito tempo a ida de brasileiros para Portugal, porque é mais fácil você manter a cultura, a religião é a mesma, né? Essas coisas todas. Então, como são países onde a gente tem uma certa proximidade cultural maior, e Portugal precisa de mão de obra, é verdade, é um país completamente envelhecido, né? Que está envelhecendo cada vez mais rápido. Os brasileiros, no geral, com dinheiro, eles são muito bem-vindos em Portugal, né? Você tem até eventos para poder levar brasileiros para lá, levar investimentos para lá. Eu já participei de vários eventos desses, onde você é meio que convidado a se tornar cidadão de Portugal se você quiser. Então é uma coisa que Portugal aprendeu a fazer muito bem. O cidadão de classe média, ok para eles também. O que eles tentam evitar é pessoas que vão lá simplesmente para trabalhar nesses empregos mais... que é a maioria das pessoas que querem, né? Se você está bem no Brasil, o que você vai fazer necessariamente em Portugal? Tem muita gente que vai para comprar casa, essas coisas todas. Você vê ali em Sintra, tem muitos brasileiros que compraram muita coisa, mas é menos. Então, você tem percebido esse movimento de Portugal dizer o bom imigrante, né? Que é uma coisa que eles não diziam até pouco tempo atrás, mas acho que quando começaram a comparar, não, tá vindo muito brasileiro complicado, né? Quando começaram a perceber, poxa, mas tá vindo indiano, ficou mais complicado ainda. Não, me vê o brasileiro que tava bom pra mim, né? Então, pelo menos eu entendo, consigo brigar e a gente se entende aqui, se organiza. Até porque eles vieram pra cá também, né? Ninguém convidou, então nada mais justo que ir de volta. Acho que esse é um bem bolado. Eu vou fazer uma afirmação esdrúxula aqui, sem nenhuma prova de nada, mas eu diria que nós não veremos o ano de 2100 sem que Brasil e Portugal sejam o mesmo país novamente. Vou dizer pra vocês essa coisa. Todo mundo vai dizer que eu sou louco, mas em algum momento nos livros de história vai estar escrito Raul afirmou isso no ano de 2026, né? Eu não vejo nenhuma solução para os dois países que não passe pela reunificação do Império Brasileiro, com outro nome, claro, mas é porque faz muito sentido, tanto para Portugal quanto para o Brasil, né? Tem ali uma indústria, tem ali um acesso direto, um acordo com a União Europeia muito bom. Então, se fosse o mesmo país, poxa, a gente seria ali um país, não uma economia gigantesca, mas a gente teria uma boa capacidade de reagir à nova ordem do mundo, né? Portugal, país que tem sofrido muito, apesar de ter uma boa infraestrutura, tem sofrido muito para se manter um país com uma boa estrutura na União Europeia. O Brasil, ele tem dificuldades muito grandes, você tem uma imigração já acontecendo, essa geração nova que vai nascer em Portugal já se entende ali como uma pessoa que veio do Brasil, né? Nasceu ali, essa coisa... É o mesmo povo, dividido por alguns anos, é verdade, dividido por 200 anos de história, mas não é uma coisa irreconciliável, não. É uma coisa totalmente conciliável. 200 anos de história é uma bobagem na linha do tempo de Portugal e na linha do tempo do Brasil. Vai se tornar cada vez mais uma bobagem. Então, acho que a coisa começa sempre pela cultura. E hoje você vai olhar, a cultura está se reunificando, né? Você percebe que a internet ela aproximou os dois países e os dois países têm sentimentos parecidos com relação ao momento da história que a gente tá vivendo. Raul, mas aí vai estragar Portugal. O imigrante que saiu do Brasil adora falar que vai estragar Portugal, né? Mas é que Portugal vai se estragar se ele continuar sendo frágil dentro da União Europeia, né? Ele precisa de acordos melhores ali para uma coisa mais bacana, né? Não só no sentido de energia, materiais raros, um monte de coisa ali,
Portugal é um país pobre dentro da União Europeia, que é muito rica, né? E o Brasil é um país rico para um padrão latino-americano aqui. Então, não duvido mesmo que o PIB per capita dos dois países se encontrem, né? Então é isso, fiz aqui essa afirmação aqui, eu sei que isso é loucura hoje. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de geopolítica vai falar, ô louco, sequelado, porque não faz nenhum sentido. Mas eu acho coisa que eu acho. Tem coisa que eu sinto, isso eu sinto. Fonte, eu. Tá? Então, quando a gente vai olhar para o Japão também, a gente tem uma variação dos salários, né? O reajuste negociado nas grandes empresas foi de 5,3%, salário nominal de 1%, salário real descontado da inflação, então o reajuste japonês aí menos 2,9%, né? Tá abaixando o salário mínimo, o poder de compra do japonês caiu por 5 meses seguidos. A gente tem um país que tem muita remessa para o Brasil, né? Remessa vinda dos Estados Unidos também eles recebem bastante, então 3,2% remessa vinda dos Estados Unidos, remessas totais caíram 0,5%, o Japão não tá mandando tanto dinheiro para fora, a cotação do dólar caiu 11,2%, né? O dólar mais barato, a remessa costuma cair aí no Japão. Então, quando a gente vai analisar os custos aqui, a gente poderia falar um pouquinho do Japão também, você tem números bons do Japão, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito extenso. Eu preparei, mas não vou entrar muito no quesito não, que acho que é uma situação menos comum, né? Eu peguei as duas maiores situações aqui, a Europa pode ser lida como Portugal ali, boa parte dos acordos. Quando a gente vai falar do custo de entrada para entrar em outro país, então, vai de 45 mil a 100 mil em dívida, quando você vai sem documentos, com visto ou residência, vai ter taxas, vai ter advogado, mudança, né? Todos esses custos aqui para você ir para outro país. O teto da renda vai crescer com carreira e com o tempo, quando você tem visto ou residência permanente. Se você não tem documentos, você vai ficar travado no setor informal, ou seja, é limpar a privada, é trabalhar como garçom, é esse tipo de trabalho. Não tem outra coisa que você possa fazer sem documentos, é muito difícil você conseguir não ter uma documentação e conseguir crescer na carreira fora, né? Então, quando você vai com visto e residência, você consegue sim ir se colocando profissionalmente. Crédito imóvel, né? Você vai construir um histórico, você vai poder financiar a sua casa. Quando você vai sem documento, você não vai conseguir financiar a casa, você não tem histórico, você vai operar basicamente em dinheiro. Por isso que tem tanto dinheiro físico ainda na Europa. Quando você fala de previdência, se você tem visto de residência, você vai contribuir e somar tempo. Quando você está sem documento, muito provavelmente vai ter que voltar para o Brasil para se aposentar, tá? Contribuição inacessível, você não consegue participar do país de verdade, fica numa situação horrível. E para mulheres aqui, você ainda acrescenta uma camada a mais de risco que pouca gente sabe, tá? Se você vai para fora, engravida de um estrangeiro, você não consegue voltar para o Brasil na prática, porque a criança não pode vir. Então toma muito cuidado com isso, não só da Previdência, mas você mulher que vive sem documento fora, né, ou mesmo até com documento. Quando você engravida de um estrangeiro, é muito difícil você conseguir vir com a criança até ela ter determinada idade. Por isso que tanta mulher, quando fica grávida, antes de avisar o gringo, já capa o gato. Por quê? Porque senão depois você não consegue sair, tá? Visitar o Brasil, então. Quem tem visto ou residência, entra e sai do país a hora que quiser. Quem não tem documento, sair costuma impedir o retorno, né? Você não consegue ir e voltar. Então, com visto ou residência, qual que é o risco máximo? Negativa de renovação, né? Ou não conseguir emprego, etc. Sem documento, detenção, deportação e multa. Sem capacidade depois, mesmo que você ganha dinheiro, não consegue mais voltar nem para fazer turismo. Lembra disso, tá? Muita gente não pensa nisso. Se der errado, então, quem tem visto ou residência, volta com a poupança que fez lá, conseguiu ganhar algum dinheirinho, talvez vive de boa. Quem vai sem documentos, volta com dívida. Eu acho que esse aqui é o ponto principal que a gente tem que ter aqui. O que eu acho, da minha opinião aqui, bem de verdade? Estão falando na internet coisas que prometem para você um paraíso, uma coisa que certamente não é verdade, tá? Basta você lembrar que quando você pergunta em qualquer pesquisa, a maior parte dos imigrantes de qualquer país que seja, né, que saíram do Brasil, eles querem voltar. Qualquer pesquisa que você faz, o cara fala, eu até voltaria, né, se eu conseguisse, agora eu já me estruturei aqui, é muito difícil para mim, vou voltar zerado, vou voltar sem emprego. Então a maior parte das pessoas tem vontade de voltar e muitas vezes não conseguem. Quem se deu bem lá fora, normalmente é quem fez o processo certinho. Ou seja, reconhecimento de diploma, inscrição na ordem profissional, conseguiu organizar para ter um depósito, um fiador, um aluguel adiantado aqui, já organizou tudo, mudou para lá bonitinho. Quem tem um histórico de crédito bom, né, não vai depender depois de fazer um aluguel, um seguro muito mais caro do que a média, então você consegue combinar tudo, levar a sua vida para lá, consegue ter um bom plano de saúde, né, e a participação de tudo ali, igual nos Estados Unidos, você vai migrar para lá sem plano de saúde, cara, se acontecer qualquer coisa, você tá fudido.
lê relatos, tá? É assim, ó, sei lá, quebrei uma perna, vou gastar 50 mil, 25 mil dólares. É muito caro o custo da saúde nos Estados Unidos, até para os americanos. Então é isso, já resolver problemas de tributação, já conseguir fazer uma previdência, isso tudo muda tudo. Se você pensa em imigrar, né, aqui no Brasil, e você é uma pessoa que não tem boa estrutura, o que eu diria para você? Vale a pena se você tá pensando em fazer uma grana e não construir sua vida lá, porque o detalhe é, você vai migrar para limpar a privada, para ser Uber, etc. É uma rotina de trabalho exaustiva. Ah, eu tô com 30 anos, 20 e poucos anos, cara, você consegue fazer isso por um tempo, né? É legal, consegue se virar e fazer isso. Agora, pensando em construir sua vida fora, sem ter o status de legalidade no país, eu acho furada. Quem tá imigrando, totalmente desordenado, pensando nesse tipo de coisa, eu acho furado. Se você está imigrando por estudo, porque foi convidado para uma empresa que vai te garantir um período bom pra caralho, você conseguiu, gostou do país, fica lá. Acho que é muito bacana. Eu conheço os dois cenários aqui, eu atendo muita gente aqui na UVP que manda dinheiro todos os meses. Eu conversei bastante com todo mundo antes da gente fazer isso aqui, mas além da opinião das pessoas, a gente pegou dados também, porque eu acho que muitas vezes quando a pessoa fala, né, é muito difícil a gente admitir que fez uma escolha errada. Então, sei lá, você pega uma pessoa, ela tá toda ferrada lá fora, imigrou, ilegal, tá tudo fudido, você pega uma pessoa e fala, não me arrependo, né? E aí você vai ver na prática, cara, não se arrepende pelo quê? Você tá trabalhando sei lá quantas horas a mais, tá fudido, muitas vezes tá com um problema de saúde que você não pode tratar, é simplesmente uma dificuldade de admitir para si mesmo que cometeu um erro. Agora, quem imigrou, muitas vezes dentro da lei, mesmo quem tá arrependido, a pessoa não tem grandes dificuldades, né? Você imigrou dentro da lei, fez tudo bonitinho, seguiu todo o processo, se preparou para aquilo, a chance de você se dar bem, ela sobe para 90%, 80%. Raul, mas eu não tenho condições de imigrar legalmente. Cara, procura algum país que você tem condição de imigrar legalmente, né? Tem diversas empresas hoje que fazem esse atendimento, não estou fazendo divulgação de nenhuma mesmo porque não conheço, mas tem diversas empresas que fazem esse processo de encontrar seus parentes, às vezes tem um primo ali que já fez o processo, fica mais baratinho para você fazer, dá uma olhada, dá uma pesquisada direito, normalmente é fácil encontrar algum parente aí na sua árvore genealógica, seja na Espanha, seja em Portugal, Itália agora está mais complicado, mas tem também, e você muitas vezes consegue fazer isso, ou mesmo encontrar um emprego nessas empresas que estão precisando ali, você começa trabalhando aqui, eu tenho muito amigo que fez isso, desenvolvedor, etc, começou trabalhando daqui, encontrou a empresa que queria, aprendeu a área, entrou na empresa, depois foi convocado a ficar lá 2 anos, 3 anos, você vai ficando, depois você requer cidadania, porque o status de ilegalidade, ele muda muito sua vida, né? Você é uma pessoa que nasceu bonitinho, nunca cometeu um mal feito aqui no Brasil, você viver constantemente sobre o risco de ser criminoso, é óbvio que isso mexe com a sua cabeça. É tipo assim, olha, cara, igual você pegar aqui, você quer testar se você tem talento para imigrante? Pega lá e enfia uma bucha de cocaína desse tamanho no bolso e sai andando. Se você ficar tranquilo, você nasceu para isso. Porque o ponto é esse. Pode ser farinha de trigo, né? Põe lá, enrola, faz assim, ó, mas prega bastante adesivo e fica andando. Porque o risco de você ser pego vai ficar na sua cabeça. Você vai ficar assim, cara, eu tô cometendo um crime aqui. E você é uma pessoa que não é criminoso. Você é uma pessoa que não nasceu para isso. 90% de quem assiste aqui, 99%, né? 99,9%. Quase não tem criminoso no Brasil quando você pega estatisticamente. Então, Raul é cheio de criminoso. Pega estatística. Não tem, nós somos 220 milhões de habitantes. Então, quando você vai olhar, você não nasceu para aquilo. E aí você tá indo imigrar, saindo de uma situação onde você poderia ter um bom crescimento aqui, muitas vezes, pode até olhar o restante do Brasil. Você não conhece o Brasil inteiro. Isso eu digo para vocês sempre, né? Quantas pessoas trabalham aqui na empresa hoje e que a pessoa nasceu no Rio de Janeiro e achava que o mundo inteiro era um grande Rio de Janeiro. Não é. O Brasil inteiro não se resume a São Paulo, não se resume ao Rio de Janeiro, não se resume à região onde você mora. Você pode dar uma olhada em Blumenau, tem uma boa qualidade de vida lá no sul do Brasil, pode dar uma olhada em Balneário, Floripa, tudo aquilo ali. São lugares que têm uma segurança muito bacana, etc. Você que está querendo migrar para trabalhar. Você pode dar uma olhada em Mato Grosso, Campo Grande, etc. Cidades ali também muito boas. Sinop, para quem quer trabalhar no agro, muito bacana. Pode dar uma olhada na cidade de Goiânia. Para você que quer trabalhar e não se importa com calor, o Tocantins, para quem está procurando crescimento grande de carreira, por quê? Porque ela não tem muitos profissionais qualificados, né? O Tocantins é um lugar que está crescendo demais. Você tem, Raul, tô buscando uma qualidade de vida, muitas vezes, quero uma região de praia tal, quero uma vida mais tranquila, eu quero montar um comércio, alguma coisa, João Pessoa, você tem ali. Então, dentro do Brasil, você tem inúmeras realidades. Não é o Brasil inteiro que tem os mesmos problemas da sua região. Viaje dentro do Brasil, que você vai perceber que aqui tem realidades para todo tipo de gente. Eu digo muito, né? Para quem está pensando em ir para um Portugal, às vezes você conhecer Curitiba
Você vai refletir, porque você vai perceber que ali você tem um clima mais ameno, um pessoal mais fechado, aquela coisa do jeito que você está procurando. Muitas vezes você está pensando, Raul, eu quero é isso, então você tem. Olha para o Rio Grande do Sul também, né? Não precisa ser Porto Alegre específico, você tem muitas cidadezinhas ali com ampla influência europeia, né, que você consegue ver ali. Então, eu acho que muitas vezes é a falta de conhecer o Brasil que faz o brasileiro imigrar tanto para fora. Raul, mas não vai mudar o quanto eu ganho em reais? Vai mudar demais, né? Tem muitas empresas precisando de mão de obra qualificada e ela às vezes está toda dentro de São Paulo e Rio de Janeiro. Então quando você olha, por exemplo, você poderia ganhar talvez 2 vezes mais se você topasse morar fora dos grandes centros urbanos brasileiros, né? Quando você olha em proporção, e detalhe, 2 vezes mais com um poder de compra maior. Essa que é a grande questão. Algumas qualificações profissionais te levam para isso. Pois se você quiser se preparar, né, ou para mudar dentro do Brasil, para tudo isso vai precisar de dinheiro. Se quiser ajuda nesse processo, abre aí alvp.com.br, que de dinheiro a gente entende, né? Clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o seu questionário até o final, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. E não só investir, vou te ensinar a organizar financeiramente sua vida, vou te ensinar a fazer todo um processo aqui que vai melhorar e muito a sua qualidade de vida aqui dentro, e quem sabe você deixe de querer ir embora, né? Porque muitas vezes é o sofrimento de não estar conseguindo se colocar profissionalmente, etc., que a gente busca saídas radicais, né? Então vai lá, que a UVP pode te oferecer uma saída menos radical, sem promessa ilusória, sem essas coisas todas. Só clicar no link aqui da descrição e ir lá. Então é isso, fiz esse vídeo para vocês porque eu tenho muita preocupação com a forma como estão vendendo isso aqui dentro, né? Eu acho que em algum momento isso pode acabar prejudicando muitas pessoas. O Evandro, ele comentou no vídeo que é a nova bomba, remédio que aumenta músculo sem treinar. Como faço para comprar esse medicamento? Ainda está em teste, é de uma empresa chamada Regeneron, tá? Ela ainda está em teste ainda. Eu fiz esse vídeo falando sobre investimento nisso, né? Papo de valor. Olá, Sardinha, tudo bem? O seu conteúdo é incrível. Estou criando um canal de corte focado em educação financeira e gostaria de saber se existe alguma forma de obter autorização para publicar trechos dos vídeos, mas sempre com crédito e link para o canal oficial. Pode cortar tranquilo, é permitido cortar os vídeos aqui do canal e ganhar dinheiro com a monetização. A única coisa é, se você descaracterizar o corte, ou seja, eu tô falando uma coisa, você coloca eu falando outra, aí você vai tomar um strike, mas é só isso que a gente coloca como regra. O Alponzi, vale a pena ter em carteira? Pô, todo mundo já tem, né? E quando o indivíduo trabalha na Uber com carro alugado e está pensando em financiar carro, qual seria a estratégia? Cara, é fazer as contas e ver se vai compensar mais do que o aluguel de carro. No geral vai, mas agora lembra também que incluir o desgaste, a coisa toda. Beleza? Beijo pra vocês, até mais.